Danilão, aquele episódio lá da censura no teu filme, que, a gente repercutiu, deu o que falar, enfim. Muita gente viu, hein, a entrevista lá. Eu só falei com você sobre aquilo lá. Obrigado, cara. Aquele fato lá, como é que você recebeu aquilo? Como é que foram os bastidores daquilo? Conta alguma coisa pra gente que aconteceu, porque foi um fato que chamou muita atenção de todos, fez com que o governo desse 2 passos para trás, ou seja, revisse, né? Sim. Você ganhou a opinião pública naquele momento, visivelmente. O que aconteceu ali que as pessoas não sabem? Cara, eu vou te falar um diálogo real que eu tive com o meu advogado no domingo. Porque somos um macaco velho, né? Esse negócio de máquina de assassinar a reputação não começou nesse governo, embora muita gente queira fazer parecer que começou. Sim. É um negócio que começou no governo anterior e esse governo quis replicar e dar os toques dele. Então, desde o governo passado, eu já sei quando veio o gabinete do ódio, porque o gabinete do ódio não é desse governo, é do outro também. Então, desde o governo passado, eu já sei identificar quando o gabinete do ódio se reuniu e falou: o alvo do dia é o Danilo. Vamos lá. Como é que eu identifiquei? No domingo, começaram a levantar assunto. Provavelmente não acharam mais nada para falar contra mim, foram pegar um filme meu de anos atrás e começou um monte de perfil fake. Não foi muito esquizofrênico deputado, aquilo, cara? Não foi muito ao mesmo tempo. Brrr. Aí meu advogado me ligou. Vamos pegar um negócio de 2014, requentar, tentar fritar, mexer, jogar Ministério da Justiça. No domingo. Por quê? Porque na segunda abre a pauta. Eles queriam pautar o mainstream. Eles queriam pautar a semana. Então, assim, é muito claro, muito óbvio. Quando isso aconteceu, no domingo, meu advogado, Maurício Bunazar, falou: você viu que os caras agora querem... Os caras querem que você perca seu emprego, os caras querem te fritar aí. Sabe o que eu falei pra ele, cara? Eu falei: Maurício, nem esquenta. Eu falei: por quê? Porque agora quem tá me censurando é o Bolsonaro, é o governo dele. A imprensa toda vai ficar do meu lado. Foi exatamente o que aconteceu. Eu falei: o problema é quando isso... Quando acontece no governo do PT. Aí é um problema pra mim. Porque já aconteceu muitas vezes. E foi exato. Você pode perguntar para o meu advogado. Foi exatamente o que eu disse. Censura e a imprensa se cala. Corrobora. Porque o silêncio também mas não é nem o silêncio. Por exemplo, a imprensa fez um silêncio quando teve uma lista negra do PT que estava estava o Lobão. Ali a imprensa brasileira ficou quietinha, com algumas exceções. Tipo, Jornalista Sem Fronteira da França achou um absurdo. Imprensa britânica achou um absurdo. Folha de São Paulo, grande parte da imprensa brasileira ignorou. Mas, por exemplo, quando eu rasguei a censura da Maria do Rosário, a imprensa brasileira corroborou uma narrativa que aquela censura estava certa, que eu devia mesmo ser censurado. Então não é só que a imprensa se cala, ela ainda serve de assessoria de imprensa da censura. Mas como dessa vez eram esses caras... Que, aliás, eu vou falar uma coisa que eu acho que é uma qualidade... Eu vou dar uma qualidade aqui pro Bolsonaro. A grande qualidade que o Bolsonaro tem, a imprensa odeia ele. O que isso significa? Que ele vai ser um presidente sendo vigiado 24 horas por dia. Talvez se os presidentes anteriores tivessem essa mesma vigilância, não teriam dado tanta brecha para fazer tanta coisa. Fundado a Petrobras e tudo mais. E, cara, se não é o governo Bolsonaro e é o outro e eles censuram o seu filme. Você comentou que esse filme não foi um filme que você tomou tanto conta dele, você fez isso mais no outro. O que você faria se eles tivessem, de fato, censurado? Eu faria a mesma coisa que eu fiz. Faria outra? Provavelmente. Eu faria a mesma coisa que eu fiz. Mas não teria o apoio da imprensa. Mas seria mais difícil. Porque, por exemplo, dessa vez o governo, o ministro do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, a deputada do Bolsonaro, os militantes do Bolsonaro estavam estavam querendo que eu perdesse meu emprego. Eles estavam censurando o meu filme. Só que o Jornal Nacional estava falando que aquilo é errado. Em outro momento... Isso faz a diferença. Muito. Em outro momento, eu fui condenado à prisão pela Maria do Rosário. O Jornal Nacional não deu uma linha sobre isso. O que você acha que é mais grave? Veja bem, não estou defendendo a censura do Bolsonaro. Já me posicionei contra, todo mundo já sabe a minha opinião. O que é mais grave? Você censurar um filme de anos atrás ou condenar um comediante à prisão por um comentário no Twitter? Eu fui condenado à prisão, em primeira instância, por um comentário no Twitter. Não virou uma linha no Jornal Nacional. Eu não tive um colega, tipo o Porchat, o outro,
sabe, sendo mais enfático, fizeram um programa para dizer que aquela censura estava certa. Então é isso que eu acho que tem que acabar. Tem que acabar esse 2 pesos, 2 medidas, isso tem que acabar. A gente tem que ter alguns valores que... Eu tenho um valor que me segue. Você pode pesquisar que você vai me ver defendendo o Gregório, você vai me ver defendendo o Porchat, você vai me ver defendendo o comediante por fazer piada. Não interessa se é de direita ou de esquerda. E esse relativismo que, dependendo de quem fala, ele tem mesmo que ser censurado, tem mesmo que ser preso, tem que acabar. Nesse caso específico das piadas, da liberdade de expressão, das falas, qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Porque a gente tem crimes, como a gente já falou aqui, de falas, de opiniões e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem barbaridades sendo ditas, como por exemplo aconteceu na pandemia. Como é que a gente consegue equacionar isso? Qual que é a solução para isso? Ao mesmo tempo você acha que, tipo, tem muita gente que é libertário do tipo, tem que deixar falar, fala o que quiser. Eu acho que tem... Quando o cara, por exemplo, fala vacina da AIDS... Eu acho que tem contextos e tem coisas. Então, vamos lá. Eu acho que um tipo de fala precisa... um tipo de fala tem que ser levado a sério. Quando você imputa crime a alguém. Isso é sério. Você não pode imputar. Eu não posso vir aqui e falar que você matou alguém. Perfeito. Eu tenho que provar. Então, assim, porque isso já não é uma fala. Isso já é uma acusação. Então, acusação... Eu acho que está num campo de falso testemunho, ou falar que eu te vi fazendo uma coisa que você nunca fez. Isso é um caso que eu acho que pode ser discutido em tribunal. O Código Penal já me dá, nesse caso específico, a oportunidade de te processar. Que é a difamação. Isso. Difamação, eu acho que tem que existir. Agora, não, isso é calúnia, desculpa, isso é calúnia. Calúnia, eu acho que, embora seja uma fala, é uma coisa que tem que ser discutida em tribunal. Certo? Você vê que são coisas tão óbvias que o instinto humano vai pensar que isso é coerente. Realmente, você não pode imputar crime. Agora, um comediante fazer piada, um cidadão dar uma opinião, isso não pode ser crime. Um político que com a voz dele, com a boca dele, dá ordens e ter o poder de fazer acontecer, aí existe uma outra carga de responsabilidade. Quando o cara vai falar... vote em mim para presidente, para governador, para prefeito, ele está colocando sobre ele um manto de responsabilidade gigantesca. Mas nesse caso, como é que você vê a regulamentação das redes sociais, nesse caso específico? O que as redes sociais... Porque hoje é um mundo meio nebuloso, né? Eu acho, pelo menos. Você pegar, por exemplo, o algoritmo, as redes sociais hoje, elas comandam. Se ela gostar de você, ela te reduz o alcance. Esse total. Se ela não gostar, se ela não gostar de você, ela reduz o alcance. Se ela gostar de você, ela aumenta teu alcance. E aí fica nisso. E aí nós vemos uma sociedade como um todo dependente único exclusivamente de 2, 3, 4 caras ali. Total. E aí, como é que faz? Por exemplo, rede social para você é praça pública? Cara, essa é uma discussão boa de ser feita. Tem gente que enxerga como empresa. Não, é uma empresa. Eu acredito que a rede social é como a vida. Na vida você pode acusar alguém de um crime? Não. Na rede social também não. Na vida, um político, alguém em posição de poder, pode vir e falar uma coisa irresponsável que pode comprometer a vida de muitos? Na vida real, não. Na rede social também não. A rede social é uma extensão da vida social. Então, o que vale no mundo real não vale lá. No mundo real, eu posso pôr uma máscara e ameaçar você? Não, isso é um crime. Na rede social, também não posso criar um fake e te ameaçar. Então, eu acho que se a gente tratar a rede social como uma extensão do que é o mundo real, a mesma regra que vale aqui, vale lá. Ou seja, se na rede social eu me sentir de alguma forma difamado, eu posso ir lá e te processar. Sim. Eu acho que uma coisa que resolveria muito, em Twitter, rede social, sabe o que seria? Não ter mais fake. Isso é impossível. Mas seria bom. Pelo menos dificultar a criar. Está muito fácil criar fake. Muito. Quando você é fake, você fala o que você quer. Por quê? Qual é o grande problema do que você fala? Arcar com a responsabilidade. O Elon Musk está parando a negociação justamente por conta disso. Compra do Twitter. Porque ele identificou que 20% dos perfis são fakes. Exato. Imagina, o cara tá pagando 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Uma rede inflada. Só que passaram para ele que é, sei lá, 4, 5% de robô. De repente ele faz um mapeamento geral novamente e identifica 20.
Ou seja, o valor de mercado da rede social desabando, porque você está conversando com um robô. Agora, sabe no campo do que se fala, tem uma coisa que eu acho completamente incoerente no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, o político, ele deve ter muito mais o político eleito deve ter muito mais responsabilidade pelo que ele fala do que o cidadão. Aqui é o contrário. Aqui o político tem imunidade para falar o que ele quiser. E o cidadão não pode criticar o político. Isso é. E devia ser o contrário. A gente deveria ter imunidade cidadã. Quem deveria ter cuidado com o que fala é o político. E no Brasil, quem tem que ter cuidado com o que fala do político é o cidadão. Essa é uma coisa completamente invertida. Porque senão cai naquilo que eu falo. E já aconteceu comigo. A política que eu pago o salário, ela pega o meu dinheiro, paga o advogado dela, para o advogado dela me processar e pegar mais do meu dinheiro. E ela tem imunidade para falar o que quiser contra mim. É o sistema. Total. Welcome to the jungle. Mas aí, cara, você tá na pele de alguém que tem uma força talvez maior do que muito político também, né? Uma coisa é o cidadão comum que não tem... No Brasil, Quem ninguém tem mais tem poder? força maior que político. Quem tem mais O poder? bolo Quem da tem... Julinha, posso interromper agora? Peraí, só um minuto. Vai, Calma. Nós vamos fazer, calma. Só uma última pergunta. Quem tem mais poder? Quem tem microfone ou quem tem caneta? No Brasil, ainda é quem tem caneta. Eu acho que o Brasil é um país estatólatra. Quem tem caneta é que determina quem pode ter uma rede de TV, quem tem caneta é que determina quem pode ter o microfone.